Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Felipe Oliveira e mais uma vez trazendo um vídeo para vocês do nosso quadro Contabilidade para Empresários. O nosso tema de hoje vai ser voltado aos atestados ocupacionais, aos envios dessas informações para a E-Social. Tá uma previsão aí para que o E-Social entre em vigor para as empresas do Simples Nacional ainda esse ano. Houve um processo de simplificação, tal, mas ainda tem aí, já tem inclusive uma nova, como eu posso dizer para vocês de maneira simples, uma nova tabela, né, informando, olha, a empresa do Simples vão ter que enviar isso ainda esse ano. Então, só que toda hora muda, eu não quero falar sobre data com vocês não. Mas de antemão é preciso entender que você vai ter que enviar essas informações para o social. Os exames admissionais a gente já faz normalmente, demissionais já faz normalmente. Então eu quero dar um foco um pouco melhor aqui nos exames periódicos. Mas antes de tudo eu quero trazer para vocês a legislação, a obrigatoriedade disso. Um detalhe que vocês têm que levar em consideração é o seguinte: o E-Social não veio como nova lei, não é uma nova lei. O E-Social não está aí para implementar lei nova, nenhuma regra nova. A única coisa que o E-Social veio para fazer foi para colocar, de uma certa forma, né, valer a lei. Então a única coisa que o E-Social está fazendo é concentrando todas as informações em um local, fazendo com que um empregador ele tenha que entregar todas as leis de maneira simplificada, que não vai ser, mas em um local só. Então ele está aí para exigir mesmo, para controlar isso, que antigamente não tinha esse controle efetivo, e o E-Social está aí para isso. Eu trouxe a legislação da NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Né? É nele que traz as definições, as obrigatoriedades dos exames, dos atestados ocupacionais, dos exames, né? Essa lei de 78, você pode ver que a portaria 3.214, ela sofreu várias alterações ao longo dos anos. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que é até o IBPT ele fez um estudo. O IBPT, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Ele é o dono do impostômetro, aquele placar gigante lá que mostra quanto de imposto brasileiro paga. Ele fez um estudo, se não me engano, em 2017, falando que o Brasil ele edita, em média, 33 normas tributárias por dia. Então é um número gigante aí de alterações tributárias todos os dias sendo alterada. Tá? Mas como eu falei, a gente vai falar um pouco dos exames periódicos. De maneira bem sucinta, eu não vou deixar muita coisa não, porque a ideia é só simplificar. Na IN7 ele fala sobre trabalhadores expostos a riscos e fala dos trabalhadores expostos a poucos riscos. Na verdade lá está classificado como outros trabalhadores, mas eu coloquei assim para ficar mais simples para vocês entenderem. Os trabalhadores expostos a riscos são quem? São aquele pessoal que trabalha nas fábricas, né, nas indústrias. Então lá eles são obrigados a ter um médico encarregado, ele faz esse exame a cada ano, ou intervalo menores, depende muito de negociação de coletiva de trabalho, do entendimento do médico encarregado, do médico, de agente de inspeção do trabalho. Então tem uma regra muito específica para esses trabalhadores. Já do outro lado, para os trabalhadores expostos a outros riscos, que são aí atendentes de farmácia, vendedores de loja de roupa, vendedores de calçados, eles são expostos a quase riscos nenhum, não é verdade? Então esses trabalhadores eles têm a obrigatoriedade de fazer o exame periódico a cada 2 anos. Isso se ele tiver de 18 a 45 anos. Tá? Menor de 18 e maior de 45 anos sofre uma outra obrigatoriedade. Então de antemão tem que entender o seguinte: o meu trabalhador ele é exposto a riscos. Se ele for, eu tenho aí que analisar o que o meu médico internamente encarregado vai dizer, ou se tem uma coletiva de trabalho, certo? Se ele não for, não, Felipe, eu tenho uma farmácia. Bom, se você tem uma farmácia, tem que entender que você vai ter que fazer o exame dos seus colaboradores a cada 2 anos, tá? Se ele tiver entre 18 e 45 anos. Isso é o que a norma traz para a gente. Um outro detalhe que essa norma também fala sobre aquele pessoal que trabalha soldando navios, né? Então isso aí tem uma lei específica lá, tem uma periodicidade específica falando deles, que é um trabalho bem complicado, né? Você está debaixo d'água lá soldando um navio e tal, fazendo essas estruturas é bem difícil. Como eu falei anteriormente, ó, o trabalhador normal de 18 a 45 anos, o exame ele tem que fazer a cada 2 anos.
Mas se você for em média menor de 18 anos, por exemplo, o jovem aprendiz, né? Que eles normalmente, nessa categoria que se enquadram aí, os menores de 18 anos, os maiores de 45 anos de idade. O que eu quero dizer é o seguinte, os menores de 18 anos e maiores de 18 anos terão que fazer esse exame a cada ano. Então, uma vez por ano, eles têm que fazer esse exame periódico. E os trabalhadores entre 18 e 45 a cada 2 anos. Tá? Espero que tenha ficado claro em relação a isso. Tem outros exames também que vai ser necessário informar para o E-Social, que são chamados de exames complementar. Nesse caso de pessoal que trabalha com telemarketing, por exemplo, tem um exame chamado de audiometria, que é para verificar se existe alguma coisa na sua audição, né? Se você sofreu algum problema nesse trabalho. Se você, isso aqui é primordial vocês entenderem isso. Caso vocês não façam o envio dessas informações, Felipe, eu nunca fiz, a minha contabilidade nunca me pediu para fazer esse exame periódico, porque você está me falando isso agora, eu nunca ouvi falar disso. Eu só sei mesmo que eu tenho que fazer exame admissional e demissional, eu nunca vi esse exame aí periódico, eu não sou obrigado a isso. Então, assim, de antemão, pessoal, você tem que entender o seguinte, ó. O E-Social, ele não veio novamente, vou repetir isso, ele não veio com lei nova. Tá? A lei, vocês viram lá atrás, que a lei é de 78. Então essa lei já existe há muitos anos, só que não tinha uma fiscalização efetiva. Então o E-Social vai ser para isso aí, para fiscalizar isso aí. Então a gente vai ter que fazer esses envios dessas informações, certo? Então aí você tem aí, ó, o valor das multas, que não é baixo, tá? Que é multa aí de R$400 a R$4.000. E isso é multa por empregado. Então imagina se você tem 10 funcionários, tá? E receber uma multa de 4.000 por funcionário, você tem 40.000 de multa, né? Um valor absurdo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo bem curto, de maneira sucinta. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, curte nossa página no YouTube, tá? Esse número, como eu sempre falo, esse número meu é do WhatsApp, número pessoal. Entre em contato com a gente, faz sua pergunta, tira a sua dúvida e a gente vai conversando aí ao longo desse tempo aí. Eu espero ter ajudado vocês compartilhando um pouco de conhecimento, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.